Aeroporto que fechou porque a pista derreteu. Pessoas fugindo do fogo com as roupas em chamas. Alguns literalmente morrendo de calor e dezenas de incêndios por toda parte. O calor está acabando com a Europa e com os seus habitantes. Mas por que isso está acontecendo? Eu sou Ivan Lima e eu vou te contar tudo sobre isso hoje. Segundo órgãos de saúde da Espanha e de Portugal, mais de 1.000 pessoas morreram por conta das altas temperaturas desde o início do verão na Europa neste ano de 2022. Na França, incêndios queimaram parte das florestas do sul do país e obrigaram muitas pessoas a deixarem suas casas. A situação na Espanha e em Portugal não é menos preocupante. Os dois países sofrem com incêndios em diversos pontos espalhados por seus territórios. Na Espanha, inclusive, um homem foi filmado escapando das chamas de um incêndio no campo, enquanto suas roupas fumegavam. Os britânicos também não conseguiram fugir do problema. Os voos do aeroporto de Luton, em Londres, foram suspensos temporariamente depois que a pista de aterrissagem derreteu devido às altas temperaturas. Na terça-feira, 19 de julho, o Reino Unido atingiu sua temperatura mais alta da história, segundo o Serviço Nacional de Meteorologia Britânico, o Met Office. A temperatura de 40,2 graus Celsius foi registrada no aeroporto de Heathrow, na capital inglesa de Londres. Na França, a temperatura deve também atingir os 40 graus em Paris, o que é bem raro. Não podemos esquecer que em abril, Índia e Paquistão sofreram com um calor de quase 50 graus. Mas como explicar essa onda de calor? Bom, devemos recorrer à meteorologia. A Europa está no meio de uma área de alta pressão atmosférica em uma situação de bloqueio bastante intenso. Como o nome já diz, ela fica bloqueada e não sai do local. Quando isso coincide com o verão, provoca essas poderosas ondas de calor. Por causa desse contexto, as chuvas diminuem consideravelmente e o ar fica estável, com umidade bem baixa. Tem outro detalhe: por conta da posição do continente na Terra, os dias são maiores e as noites menores na Europa durante o verão. Claro que isso também contribui para o calor. Marcelo Seluc, doutor em meteorologia e coordenador no Centro de Monitoramento de Desastres Naturais, explica que as condições vão se acumulando. Uma vez que o ambiente está seco, o solo se aquece facilmente. Durante a noite, o solo deveria se esfriar. Só que as noites estão mais curtas, então ele acaba não esfriando o suficiente e no outro dia já aquece novamente. Com esse ciclo, a cada dia a temperatura aumenta mais. Pode ser surpresa para você, mas o deserto do Saara também tem um pouco de culpa. O sistema de alta pressão está levando ventos quentes e secos do deserto para a Europa. Assim, a situação fica cada vez pior. Ivan, então o aquecimento global não tem nada a ver com isso? Bom, na verdade tem. As ondas de calor já existiam antes, já que são bem anteriores às mudanças climáticas causadas pelo homem. Se você pesquisar, vai ver que a Europa teve, em tempos de outrora, altas temperaturas como as de agora. O detalhe é que essas ondas nunca vieram tão frequentemente. Assim, o aquecimento global está fazendo esses casos extremos acontecerem cada vez mais. A Organização Meteorológica Mundial afirmou que as ações humanas estão culminando no aumento da frequência, duração e intensidade desses eventos. Não dá para saber se essa onda particularmente é consequência direta do aquecimento global ou mais uma das ondas de calor naturais. Pelo menos, não enquanto ela ainda está acontecendo. O que dá para saber é que, com o aquecimento global, cada vez mais ondas como essas vão acontecer. O Met Office fez uma estimativa considerando esse cenário. Para eles, a probabilidade de haver
calor extremo na Europa aumentou em 10 vezes. As chances de ver 40 graus no Reino Unido seriam 10 vezes menores em um clima natural não afetado pela influência humana. Para você ter uma ideia, as temperaturas médias mundiais aumentaram mais do que 1 grau, além dos níveis pré-industrialização. Lá no século XIX. Acha que isso é pouco? Creio que você não vai achar pouco quando eu te disser que é o período mais quente dos últimos 125 mil anos. Isso de acordo com um painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, órgão da ciência climática da ONU. Você sabia que a física pode ajudar a explicar a situação da Europa? Calor específico, lembra desse termo? Pois é. Bem, o calor específico diz respeito à quantidade de energia que uma substância precisa receber para mudar sua temperatura. No caso do ferro, por exemplo, para aumentar 1 grau em 1 quilo de ferro, é preciso que sejam fornecidos 449 joules por quilo e Kelvin de energia. Como assim? Bom, quer dizer que o ferro precisa de pouca energia para ter sua temperatura mudada. É fácil para você perceber, já que quando você toca no ferro durante um dia frio, ele está bem frio, mas no calor, ele fica bem quente. A água, por sua vez, tem um calor específico bem maior e, por isso, precisa de muita energia para ter sua temperatura mudada. Se você for no mar em um dia frio ou em um dia quente, provavelmente, a temperatura da água não vai mudar muito. Acontece que a Europa é um grande bloco continental e tem muita terra para pouca água. A terra esfria e aquece mais do que o mar, já que a água tende a conservar melhor a temperatura. Blocos continentais devem sofrer muito mais com as ondas de calor do que as áreas litorâneas. Por causa disso, o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas divulgou um relatório em 2019 que informava que o aumento nas áreas oceânicas seria menor que nas continentais. O aquecimento global também tem influenciado no calor dos polos. Na mesma semana, este ano, a Antártica e o Ártico registraram recordes de temperatura. Os dois polos tiveram um calor de 30 graus Celsius maior do que a média estimada para o período. Pois é, os polos podem alterar o clima e o tempo ao redor do globo. Os sistemas meteorológicos que causam a alternância entre tempos mais quentes e frios são conduzidos por ventos atmosféricos. Esses ventos têm uma velocidade que depende da diferença de temperatura entre o Equador e os polos. Se a diferença é pequena, que é o que está acontecendo, há um aumento dos ventos do norte e do sul. Sabe o que isso significa? Mais ondas de calor e frio extremos. Apesar dessa situação extrema e das evidências, ainda existem aqueles que dizem que essas notícias sobre mudanças climáticas são exageradas. Bom, só os acontecimentos da Europa já comprovam o contrário, não é? Porém, aqueles que discordam têm se utilizado de artifícios para embasar sua ideia. Através de postagens, geralmente alguns incluem mensagens que sugerem que a cor dos mapas demonstrados foi alterada pela mídia ou pela autoridade que está exibindo com o objetivo de gerar pânico. Um post compartilhado em espanhol e em catalão alegou que mapas estavam sendo coloridos para parecerem com o próprio inferno. Os dois mapas, lado a lado, abaixo do post, mostravam o clima quente sobre a Espanha. Um era branco, com símbolos do sol, o outro vermelho escuro. Uma investigação da Agence France-Presse, agência de notícias francesas muito prestigiada, revelou que eram dois tipos diferentes de mapa e de fontes diferentes. Não eram, como dizia o post, de um único meteorologista que havia manipulado seu esquema de cores. A maioria dos cientistas concorda, segundo o site
Mitsui Meteorologia que as emissões de carbono feitas pelos seres humanos estão aquecendo o planeta, o que aumenta o risco e a gravidade das ondas de calor e de outros eventos climáticos extremos. Sim, houve outras ondas de calor no passado. No entanto, o mundo de antes é muito diferente do de hoje. Friederike Otto, professora do Imperial College London, disse que houve, em 1976, uma onda de calor na Grã-Bretanha. Só que, em 2022, há ondas de calor não só lá, mas em todo o mundo. E também tiveram outras em 2021, 2020 e 2019. Com certeza, um grande alerta. Se você está se perguntando se isso pode influenciar o Brasil, fique tranquilo. O hemisfério sul é composto em maior parte por água e não por massas continentais de terra, como o norte. E por isso, aqui a temperatura não deve mudar tanto. O calor sentido na Europa não deve influenciar muito o clima brasileiro. O que você acha dessa situação na Europa, hein? Ainda compensa viajar para lá ou prefere a América do Sul? Muito obrigado por sua companhia aqui. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!